Nós estamos iniciando o segundo bloco da entrevista com o professor Marcos Roberto Furlan, vice-reitor da Unidal e especialista em plantas medicinais. Professor, a Yara fez uma pergunta que ela vai repetir para nós começarmos o segundo bloco. Professor, eu quero perguntar se os remédios de gotinhas, os florais, são feitos dessas plantas. E também se os remédios com plantas, eles fazem parte de uma medicina alternativa, um tratamento alternativo, ou se é o mesmo tratamento natural e artificial. Primeiro assim, existe uma diferença, né? Essas que a gente chama de florais é uma terapia específica, né, que é muito diferente da fitoterapia. A fitoterapia é uma alternativa, né? Não é uma prática que se utiliza plantas, né? A palavra fito quer dizer planta. Plantas na cura ou prevenção de doenças. Ela não é uma alternativa, né? Para muitos hoje, alguns médicos, não é um número significativo, acham que a fitoterapia é a convencional e a alternativa são os medicamentos que eles podem utilizar. E alguns médicos são 100% fitoterapeutas. Então, assim, se a gente for pegar um país, por exemplo, a Alemanha, um quarto dos medicamentos são plantas. A gente diferencia in natura, não processado. Não, então. Dentro da fitoterapia, quando a gente está usando aquele chazinho em casa, de camomila, ou a gente está tomando café, a gente está usando uma droga vegetal. A palavra droga vegetal não é negativa. Né? Todo mundo toma droga vegetal. Quem tomou um chazinho de camomila tomou uma droga vegetal. Depende da erva, né? Sim, até algumas que aí são drogas do mal. Negativas. Então, tem essas drogas vegetais e tem os fitomedicamentos, né, os fitoterápicos. Esses sim são aqueles que são produzidos na indústria e cuja composição é a planta e alguns veículos, né, por exemplo, um óleo, uma tintura, para propiciar uma reação ali que esses seriam os florais, então? Não, esses são os fitoterápicos. Os florais é uma coisa muito diferente, né? Ele é extraído de flores, tem os originais florais de Bach. Aí depois algumas regiões, Austrália, Estados Unidos, foram criando os seus florais. Hoje tem florais de Minas, que eles pegam um paralelo com a homeopatia. Se eu estou tomando floral, por exemplo, eu estou tomando um remédio fitoterápico ou não? Não. Então, esse que é o problema. Na verdade, muitos florais eles não são oficiais. Né? Os fitoterápicos, de acordo com a Anvisa, é um medicamento Ele pode ser oficial. puramente químico também? Não. Florais sempre é obtido de flores. É sempre a essência da flor que eles dão uma forma de dinamizar e utiliza como medicamento. Então, quando a gente fala uso de plantas medicinais, a gente está restringindo a forma, que se chama fitoterapia, ao medicamento que é fitoterápico ou droga vegetal. Nós demos um passo muito importante esse ano, que ainda está em consulta pública, mas a Anvisa, ela determinava para ser um fitoterápico, para sair no mercado, ele teria que ir até um estágio que a gente chama de ensaio clínico fase 3. O que é esse ensaio clínico? Você tem que reunir milhares de pessoas, colocar o medicamento e verificar resultado. A Anvisa ela fez uma forma interessante agora, por quê? Porque a gente começou a perceber que esses medicamentos tradicionais, esses matinhos do quintal, eles estavam saindo do mercado porque eles não conseguiam ser submetidos a isso. Então hoje para a Anvisa, uma planta medicinal pode ser oficial se provar que ela é de utilização há décadas pela população. Aí vai abrir uma porta muito grande para esses matinhos. Então primeiro vem o uso, depois ela é considerada oficial. Não é o contrário, olha, isso aqui é bom e você usa. Não, toda pesquisa de planta medicinal tem algumas exceções, por exemplo, o jaborandi, a pilocarpina, que é para glaucoma, ela foi descoberta em laboratório. A população usa jaborandi para fortalecimento capilar. Mas toda pesquisa de plantas medicinais no sistema antigo demorava mais de 10 anos e era sempre originada a partir de informação popular.
chega numa comunidade... Primeiro a planta funciona, depois ela é oficializada. Então, por incrível que pareça, primeiro eles fazem se é tóxico ou não. Toxicidade. Primeiro é a toxicidade, aí depois eles vão para o ensaio clínico, que são algumas fases diferentes, né? Determinou, não é tóxica, então vamos começar as etapas da mesmo saúde. Que tenha sido usada. Mesmo que tenha usado. Tem que testar a toxicidade. Porque eles imaginam que às vezes numa comunidade pode não fazer mal, mas na hora que vai expandir isso, vai ter um efeito diferente. Professor, os índios, as populações indígenas usam plantas. Usam somente. Agora, há um estudo sobre a utilização dessas plantas pelos indígenas e do que isso se aproveita para o atual estágio da fitoterapia? É uma coisa muito importante também desse tempo moderno, né? Antigamente o que acontecia? O pessoal ia numa tribo indígena, retirava todas as informações possíveis, pegava a informação, patenteava uma forma de extração e não devolvia nada para a comunidade. Hoje é uma burocracia tremenda para fazer um trabalho numa comunidade, para levantar para que serve a planta. Isso é muito positivo. E se chegar num caminho final em que oficializa a planta, vai ter que ter uma reposição significativa para a comunidade que gerou a informação. Me dá uma informação, deixa eu interrompê-lo. Os índios morrem do quê? As plantas curam que tipo de doenças e, afinal de contas, os índios morrem finalmente de que doenças ou morrem por velhice mesmo? As tribos indígenas, só rapidinho, né? A gente tem no Brasil a gente tem várias tribos e as tribos do Norte e Nordeste conhecem mais plantas do que do Sul. Porque no Norte e Nordeste tem muito mais doença em função de calor, né, do clima muito diferente do Sul. Quando a gente vai falar com uma tribo indígena lá da região do Rio Grande do Sul, etc., o conhecimento é bem menor quando vai conversar. O que significa isso? Que eles têm todas as informações para tratar. Para eles, as mortes que ocorrem são mortes, às vezes porque tem uma deficiência genética, né, que não é comum como nossa, né? E essa deficiência genética eles veem que não tem possibilidade de cura, né? Que na nossa medicina teria, né? Por exemplo, alguém que nasce com uma necessidade de fazer um transplante cardíaco, um bebezinho. Então, numa tribo indígena, infelizmente, não teria como fazer. Os índios morrem de câncer, por exemplo, mas isto você vai responder no terceiro bloco. Vamos fazer uma pequena interrupção e já voltamos daqui a pouquinho. Os internautas que assistiram o segundo bloco vão ter coisas muito mais importantes no terceiro bloco. Até daqui a pouquinho.